Para esse review você vai precisar de uma régua e também de um adipômetro. Oi, eu sou o Rodrigo Machado e eu estou aqui hoje para fazer o review do Mizuno Wave Rebellion Pro 3, o altão da Mizuno. Vou fazer o review bem detalhado desse tênis para vocês, mas antes a gente vai ter aqui o nosso Momento Telecurso 2000. Então, para começar esse review, eu quero relembrar a todos o que é o drop do tênis. Sim, isso vai ser muito importante na hora que a gente for falar do Rebellion Pro. Bom, vamos pegar aqui um modelo padrão da Mizuno, o Wave Rider, que tem um drop de 12 milímetros. Vocês já sabem que a diferença de altura entre a parte da frente e a parte de trás é considerada o drop, ou seja, é a diferença de altura, que nesse caso é 12 milímetros. Eu disse 12 milímetros, não centímetros. Dá mais ou menos aqui, mais ou menos a espessura de um dedo. Então a gente mede o drop do tênis fazendo uma aferição. Pode ser com um materialzinho como esse aqui, um adipômetro, onde você mede a espessura da entressola, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, e aí calcula a diferença, você chega no valor do drop. Importante para tênis comuns como esse daqui, a altura final de entressola, ou seja, o quanto o seu pé vai ficar distante do solo, é rigorosamente a mesma do que a espessura do tênis. Então nesse caso aqui a gente tem um tênis com 38 milímetros de altura no calcanhar, isso pode ser medido, então se você fizer, encaixar aqui e fazer a medição, você vai chegar no valor de 38. E se você pegar, por exemplo, uma régua laser e fizer a medição aqui, você vai chegar no mesmo valor de 38 milímetros. E vocês vão ver que para o Rebellion Pro 3, essa medida não se aplica. Mas antes da gente falar do Rebellion Pro 3, vou resgatar aqui o Rebellion Pro 2, que também é um tênis bastante diferente. Muitos de vocês não curtiram tanto o tênis aqui porque ele tem esse recorte no calcanhar. Pois é, o Rebellion Pro 2 foi uma grande evolução em relação ao primeiro Rebellion Pro, que nós aqui no canal amamos, adoramos a primeira edição do Rebellion Pro, só que o 2 acho que foi um pouco além. O tênis ficou muito mais angulado, vocês conseguem ver que ele é muito mais agressivo do que a primeira edição, e isso gerou um pouco de instabilidade em muitos corredores. Então muita gente que gostou do primeiro Rebellion Pro acabou não gostando tanto assim do segundo, e isso está diretamente relacionado com a inclinação e com o drop desse tênis. Então vamos lá, no papel, gente, o Rebellion Pro 2 ele tem 1,5 milímetro de drop, ou seja, a diferença de altura entre a entressola na parte da frente e na parte de trás é de apenas 1,5 milímetro. Pega uma régua aí se você tiver e faz aí a medição. Pega aí e anota 1,5 milímetro. Vocês realmente acham que a diferença de altura, quando você coloca o seu pezinho aqui, é de 1,5 milímetro? Claro que não. Dá para ver nitidamente que o seu calcanhar nesse tênis vai ficar muito mais alto. Por quê? O que a gente tem aqui? A gente tem uma geometria que é totalmente fora do comum, totalmente diferente do que a gente tem nos tênis tradicionais, porque aqui o calcanhar não tá apoiado no chão. O seu calcanhar aqui ele tá sobre uma porção de espuma que é sim muito mais fina. Se você medir a entressola aqui, ó, a espessura dela, você vai encontrar sim um valor menor do que 40 milímetros. Mas se você fizer a medição com a régua laser nesse tênis aqui, você vai ver que o calcanhar tá muito mais alto, muito mais do que os 40 milímetros recomendados, pela World Athletics, o limite regulamentar para os tênis de corrida. Acontece que na World Athletics é feita a medição da espessura do tênis. Então eles vão lá, pegam o paquímetro, medem aqui a espessura do tênis e aí você chega num valor inferior a 40 milímetros. Só que se a gente for medir o tênis na espessura média, bem aqui na parte do meio, vocês vão chegar no valor de 52 milímetros. Ué, Rodrigo, mas aí então ele não deveria ser proibido? Pois é, só que a regra da World Athletics só prevê medição em 2 pontos, na parte da frente e na parte do calcanhar. Então acreditem, esse tênis extremamente alto é permitido para competições oficiais, assim como o Rebellion Pro 3, que também vai ter essa geometria muito diferente. A angulação, tá, em termos de graus, para esse tênis aqui é de 9 graus. Então, se a gente for estabelecer uma inclinação para os tênis de corrida, tá, a gente vai ter aqui uma inclinação de 9 graus. Mas o que que isso significa? Bom, se a gente resgatar, por exemplo, o Wave Rider, que tem um drop de 12 milímetros, a inclinação desse tênis é de apenas 4 graus. Então, o Rebellion Pro 2 é muito mais inclinado, ele tem mais que o dobro da inclinação de um tênis tradicional.
tradicional. Bom, eu fiz as contas aqui, usei, né, tanto aqui o meu adipômetro quanto a régua, usei bastante trigonometria e cheguei aqui a uns valores bem interessantes para esse modelo. Querem dar uma olhada? Então vamos às medidas oficiais. A gente tem aqui na parte da frente do tênis, no antepé, 37 milímetros de altura, que nesse caso é rigorosamente igual à espessura da espuma. Na parte central aqui, né, onde mais ou menos aqui onde o tênis toca o solo pela última vez, então antes desse recorte, a gente tem uma altura nesse ponto aqui de 52 milímetros. Então se a gente fosse calcular o drop desse tênis, considerando esses dois pontos, a diferença entre 52 milímetros aqui pelos 37 que a gente tem aqui, a gente teria um drop virtualmente aqui de 15 milímetros. Mas, Rodrigo, se a gente considerar a altura final do tênis, então aquela medida com a régua laser, então o quão alto está o seu calcanhar do solo, a gente teria um valor ainda maior do que os 52 milímetros por causa da inclinação. Então aqui, gente, na altura do calcanhar, medindo, você vai chegar no valor próximo de 62 milímetros. Exatamente, esse tênis te deixa 6 centímetros mais alto, distante do solo, justamente por causa da inclinação. E se você fosse fazer o drop virtual nesse caso, então a diferença entre a parte da frente e o calcanhar, que é o que a gente vai comparar com os outros tênis, a gente chegaria no valor inacreditável de 27 milímetros. É o maior drop por causa justamente dessa inclinação do tênis. Só que acontece que o Rebellion Pro 3 é ainda mais inclinado. Querem dar uma olhada? Então vamos lá finalmente para o Rebellion Pro 3. E daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu tô falando tanto de geometria e de inclinação. Diferentemente do Rebellion Pro 2, que aqui a gente tinha uma inclinação de 9 graus, no Rebellion Pro 3 a gente tem uma inclinação ainda maior, são 11 milímetros. Só que acontece que aqui a Mizuno fez algumas modificações na geometria, como por exemplo, reduzir a altura do antepé. Enquanto aqui a gente tinha 37, agora a gente tem 32 milímetros. Então ele está 5 milímetros mais baixo no antepé quando comparado com a edição anterior. Só que na parte do meio do tênis, então a porção mais espessa da entressola, a gente continua mantendo os mesmos 52 milímetros. Então ele continua extremamente alto, assim como já era a edição anterior. E sim, ele também é liberado pela World Athletics para uso em competições oficiais. Então vamos lá, nominalmente, se a gente pegar então a medição da espessura da entressola entre a parte da frente e a parte de trás do tênis, a gente vai chegar num drop de 4 milímetros. Vocês vão dizer, mas espera aí, é um drop baixo, Rodrigo, então ele não deveria ter essa inclinação toda. Acontece que essa porção final da entressola está no ar, ela não está em contato com o solo. Então aqui a altura final, a distância que o seu calcanhar vai ficar do solo, vai ser muito mais alta do que a espessura de entressola, por isso mesmo a gente tem uma inclinação tão grande. Então se a gente for medir, por exemplo, a diferença de 32 para 52, façam as contas aí, dá um drop de 20 milímetros. É 20 milímetros, na verdade, o que você vai ter de inclinação do tênis entre a parte central e a parte do calcanhar. E se a gente for estender, então, né, fazer aquela régua virtual e vir aqui para o calcanhar, a gente chega numa altura final de 61 milímetros, resultando num drop de, acreditem, 29 milímetros. Então o que eu quero com esse papo todo é que vocês entendam. Avaliar o tênis, ele tem um drop de apenas 4 milímetros aqui. Se você estiver medindo apenas a espessura de entressola, isso não vale de nada. O mais importante aqui é a inclinação do tênis. E essa inclinação exagerada do Rebellion Pro 3 é tão problemática que a Mizuno acabou lançando também, juntamente com ele, o Rebellion Pro Low, que vai ter uma inclinação, em vez de 11 graus, apenas 4, o que já se parece com um tênis mais tradicional. Mas o Rebellion Pro Low, Dudu e Valval vão fazer o review para vocês. O meu assunto aqui é o Rebellion Pro 3. Então vamos lá, o que eu achei desse tênis? Eu já rodei mais de 60 km com ele, já fiz longão, já fiz treino de tiro e algumas coisas eu pude perceber. A primeira delas é a espuma, o Enerzy XP, que é uma das grandes novidades da Mizuno com a linha Rebellion Pro. Gente, essa espuma é a melhor espuma que a Mizuno já fez. Ela é leve, responsiva, macia, mas assim, macia que é uma manteiga. Isso somado à altura exagerada do tênis, dá um nível de amortecimento que eu nunca tinha experimentado
em nenhum tênis da Mizuno. Se tiver alguém da Mizuno escutando aqui, gente, pega essa espuma aqui e aplica em todos os outros tênis da linha, com certeza vai ser um grande sucesso. A espuma Energy XP, se vocês tiverem oportunidade de testar, vocês vão ver, ela é tão boa quanto as melhores do mercado. Tô falando de Zoom X, tô falando de Flight Foam Turbo da ASICS, assim, é uma espuma muito boa e que sim, tornou o tênis muito mais responsivo e muito mais macio que a edição anterior, isso mesmo reduzindo um pouco a altura de entressola aqui no antepé. Acontece que essa altura toda de entressola e também ao fato da espuma ser muito macia, acabou não resultando numa estabilidade assim tão boa. Então o pessoal que reclamou da estabilidade do Rebellion Pro 2 e tá achando que o Rebellion Pro 3 vai ser mais estável, infelizmente eu vou dizer para vocês, ele não é tão estável assim. Mesmo a Mizuno tendo aumentado aqui a largura da base do tênis, vocês podem ver aqui na diferença, ó, no Rebellion Pro 2 a gente tinha esse corte que vinha até o antepé, porém era um tênis bem estreito, então a gente tinha assim um nível de instabilidade muito grande. Acontece que aqui, mesmo a gente tendo a base dele um pouco mais larga, a espuma muito macia também proporciona uma certa instabilidade, principalmente se você é um corredor que aterriza com o calcanhar, como é o meu caso. Então nos treinos mais longos, aquele que você vai ficar mais cansado, que você vai relaxar mais, a tendência sim é de você torcer um pouco mais o tornozelo, então tem que ficar de olho para ver se vai aparecer buraco, algum tipo de irregularidade no asfalto, porque isso sim pode causar um problema muito sério. Então é um tênis que você tem que correr com bastante atenção, principalmente se tiver aquele piso mais regular, tá correndo no parque, de repente pega uma estrada de terra, tome cuidado, é um tênis que precisa sim ter bastante atenção onde você tá pisando. Então resumindo, ele é um tênis macio, muito responsivo, porém com uma certa instabilidade, o que deixa, por exemplo, uma curva mais fechada um pouco mais difícil de fazer. Então se eu fosse comparar esse tênis com algum carro, ele seria mais ou menos o Tesla Cybertruck. Em linha reta, ele é um canhão, vai mais rápido do que qualquer um, mas quando chega a curva, aí a coisa complica. E o que mais? Bom, o cabedal do tênis eu acho que deu uma boa evoluída, principalmente no acabamento aqui no calcanhar. A língua do tênis está um pouquinho mais espesso, que alivia um pouco a pressão do cadarço, e o cadarço também melhorou, tá mais comprido, e agora também temos o furo extra. Então, em termos de cabedal, a Mizuno evoluiu bastante, menos na região da biqueira, porque aqui a gente tem um material um pouco mais duro. E aí vejam só o que aconteceu comigo. Nos treinos mais longos, onde ocorria uma velocidade mais tranquila, tá? Para vocês terem ideia, pace ali entre 6,40 e 6,20, o que aconteceu? A inclinação do tênis era tão alta que o meu pé acabou pegando aqui na biqueira, bem na região aqui do contato com o dedão, eu acabei tendo bolhas, porque o tênis ele estava o tempo todo inclinado para baixo, como se eu estivesse o tempo todo descendo. Então imagine o pé batendo o tempo inteiro contra essa biqueira interna aqui. Então acabou me gerando bolhas nos treinos mais longos. Nos treinos rápidos isso acabou não acontecendo. Então dependendo da velocidade com a qual você for correr com esse tênis, você pode ou não ter problemas com essa região do acabamento. Claro que ele é um super tênis, ele é feito para correr rápido. Eu não acho que a Mizuno tenha testado esse tênis para velocidades baixas, mas saiba você, corredor iniciante que vai correr em velocidades mais lentas, talvez esse tênis te cause alguns problemas. Agora, se você é um corredor bem rápido, esquece isso aqui, vai dar certo. Finalizando o tênis no solado aqui, a gente tem uma solução muito parecida com as edições anteriores. A gente tem aqui uma camada bem dura de TPU, isso aqui não é borracha, é um material ainda mais duro, só que ele está sobreposto a uma camada de tecido, o que dá bastante tração e durabilidade. Não tive problemas nem com a tração nem com a durabilidade dos dois primeiros Rebellion Pro, e com o 3 também não. Mesmo correndo em pisos irregulares, ele tracionou muito bem. Em esteira ele funciona. Claro que num piso muito molhado e lisinho, se você correr, por exemplo, numa ciclovia em dia de chuva, ele vai acabar escorregando porque a dureza do material é muito alta. Mas se você pegar um terreno mais seco, aí sim você vai ter bastante segurança e também durabilidade. Então as minhas considerações finais sobre o Rebellion Pro 3. Gente, eu adorei testar esse tênis, vou continuar testando ele, quero chegar a pelo menos 100 km de utilização, porque realmente ele é muito gostoso e ele é muito diferente de todos os outros tênis de placa à venda no mercado, justamente por causa dessa geometria, justamente por causa dessa inclinação exagerada.
lá no evento de lançamento, quando a Mizuno disponibilizou pra gente tanto o Rebellion Pro Low quanto o Rebellion Pro 3, eu escolhi ficar com o Rebellion Pro 3 porque ele tem esse nível todo de amortecimento e retorno de energia que me conquistou. O Rebellion Pro Low é um pouquinho mais tranquilo e, nesse caso, mais adequado para um corredor que não quer uma loucura tão grande assim. Agora, se você gosta de coisa diferente, cara, o Rebellion Pro 3 é sensacional. Acontece que ele ainda não vai ser o meu tênis para treinos e provas longas em função da baixa estabilidade. Para treinos como esse, é melhor você ter um tênis mais estável, mesmo que ele não tenha tanto amortecimento e retorno de energia. Então, nesse caso, na Mizuno, eu escolheria um tênis como o Neo Vista, por exemplo, que aí vai ser muito mais tranquilo. Não tem toda a magia desse aqui, mas vai ser muito mais seguro e muito mais confortável para rodar a longas distâncias. E uma última coisa que eu tenho para falar é, claro, do preço, né, gente? Ele foi lançado por R$ 1.999, é o mesmo preço do Low, então tanto faz se você comprar um ou outro, os dois vão custar a mesma coisa. E aí vocês vão perguntar, mas peraí, Rodrigo, nesse momento não vale mais a pena comprar o Rebellion Pro 2 que tá com promoção lá no site da Mizuno? Olha, pela diferença, gente, eu escolheria comprar o modelo anterior. Você vai gastar aí na casa dos R$ 1.300 e você vai ter sim um tênis com ainda muito benefício. Ainda gosto muito do Rebellion Pro 2, ele ainda é um bom investimento para você que quer um tênis diferente e de alta performance. Talvez nenhum deles seja a melhor opção para um corredor iniciante que tá com sobrepeso, vai rodar distâncias mais longas, quer um tênis com estabilidade. Mas para quem gosta de velocidade e tênis com alto retorno de energia, tanto o Rebellion Pro 3 quanto o Rebellion Pro 2 vão te fazer muito feliz. E na relação custo-benefício, o modelo anterior, nesse momento, pelo menos agora, no dia que eu tô gravando esse vídeo, tá mais vantajoso. Então dê uma procurada nas promoções do Rebellion Pro 2, lá no nosso grupo do Telegram, que já tá com mais de 330 mil pessoas. Acesse lá têniscerto.com/Telegram e não perca mais nenhuma promoção de tênis de corrida. Mas aí, você curtiu o Rebellion Pro 3? Não teria um tênis assim tão exagerado? Diga aqui nos comentários. Rebellion Pro 3 ou Rebellion Pro Low? Qual deles você escolheria? Espero que você tenha gostado desse review detalhado. Se gostou, deixa aquele like, diga que você gosta desse tipo de conteúdo e também compartilhe no seu grupo de amigos lá no WhatsApp também. E se você é novo, se inscreve aqui no canal, pois aqui no Tênis Certo tem vídeo de tênis de corrida todos os dias. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu, gurizada, e até a próxima!